Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: Mas Deus. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, a nossa condição antes da conversão. Efésios 2, de 1 a 3. Então nós já vimos a introdução, o que nós vamos estudar durante esses dias, e hoje nós vamos pegar o primeiro tópico. Ou seja, a nossa condição antes da conversão estávamos mortos. Efésios 2, de 1 a 2, como relata o texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então você está vendo que Paulo estava dizendo que uma vida sem Cristo é totalmente morta, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a nossa condição antes de Cristo Jesus estávamos mortos. Nesses versos, Paulo fala que estamos mortos nos delitos e pecados. O que significa delitos e pecados? O que Paulo quer dizer em relação a isto? Estamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra delitos vem do original grego, que significa, do original grego, paraptomã, um passo em falso, desvio do caminho certo. Ou seja, quando falamos em delitos é porque nós demos um passo em falso, nós desviamos do caminho do Senhor, nós demos um passo errado, nós fomos pelo caminho errado. E temos também a palavra pecados, que vem do original grego também, hamartia, que significa erro do alvo ou não atingir o padrão. Ou seja, nós erramos o alvo, nós deixamos de viver o padrão divino para viver o padrão da carne e dos pecados. Então, Paulo está dizendo que nós estamos mortos nos delitos e pecados, quer dizer que nós estamos mortos porque demos um passo em falso, porque nós desviamos do caminho e porque nós erramos o alvo e não atingimos o padrão de Deus. Quais as características de um homem morto? Como que nós podemos explicar uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados? Um homem sem Cristo está morto. Efésios 2:1. Ou seja, primeiro, Efésios 4:18 mostra para nós: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. Então, um homem sem Cristo está morto porque está obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância e pela dureza do seu coração. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4:18, que um homem sem Cristo está alheio à vida de Deus. Ou seja, não está nem aí com o que a palavra de Deus diz e o que Deus quer do homem. Segundo, um homem sem Cristo está morto. Isaías 52, verso 9, que diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o profeta Isaías está mostrando que um homem sem Cristo está morto porque ele está separado de Deus por causa do pecado. A iniquidade trouxe separação entre nós e Deus. Terceiro, Efésios 4:18 nós já lemos, Colossenses 1, verso 21. E a vós outros também que outrora éreis estranhos
e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo está dizendo aqui que um homem morto é sem entendimento de Deus. Ele não consegue compreender a Deus, entender os propósitos e a vontade dele para as nossas vidas. E o último, Atos 28, 26. Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Atos 28, 26. Então, o autor ao livro de Atos diz que um homem morto é sem percepção da presença de Deus, da sua presença. Olhando para tudo isso, qual é a característica, como podemos dizer que é a característica de um homem morto? Essas são características de um homem sem Jesus Cristo, totalmente morto espiritualmente. Ele pode dizer que vive na carne, mas espiritualmente ele está morto em seus delitos e pecados. Qual a diferença entre um cristão, aquele que crê em Cristo? Não estou falando de crente, estou falando daquele que crê verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E de um não cristão. A diferença entre um cristão e um não cristão é como a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. Ou seja, ele não tem vida em si mesmo. Você vê ali, mas não tem vida. E assim é todo aquele que não crê em Cristo, não tem vida em si mesmo. Ele pode viver humanamente falando, mas espiritualmente ele está morto. William Barclay, teólogo e pastor, escreveu que o homem sem Cristo pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. Jesus falou isso aqui de uma forma diferente. Em Lucas capítulo 9, verso 60, ele diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, deixe os mortos espirituais enterrar os seus mortos. A ilustração da diferença entre o cristão e o não cristão podemos ver em Malaquias capítulo 3, que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ou seja, ele está falando aqui que os não cristãos, ou seja, os soberbos, os arrogantes, os ímpios, cometem impiedade, prosperam, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre um justo ou cristão e o perverso, não cristão, entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias 3, 13 a 18. Então nessa segunda parte você vê que Deus fala que aqueles que creem nele é um tesouro particular para ele. E no final diz que quando Jesus voltar, nós vamos ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e que não serve a ele. Por mais que os não cristãos prosperam neste mundo, a herança do cristão está na volta de Cristo, onde veremos a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Então, para a eternidade,
A herança conquistada em Cristo Jesus é uma realidade para os cristãos, aqueles que creem, e não para os não cristãos, que não creem em Cristo. Então, quando ele voltar, está na volta de Cristo, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Como que Deus nos encontrou? Como que Deus tem nos encontrado? Como está a sua vida hoje? Você está igual aos 2 primeiros versículos que nós lemos? Totalmente morto nos seus delitos e pecados? Ou você já encontrou a Cristo como Senhor da sua vida e está vivo por causa de Cristo? Por quê? Essa era a nossa condição quando Cristo nos encontrou. E é a condição de todos os homens que ainda não experimentou uma experiência pessoal ou não teve uma experiência pessoal com Jesus. Então, para que possamos ter vida, nós temos que ter uma experiência com Cristo Jesus. Nós fomos criados para viver com Deus e para Deus. E não podemos continuar vivendo longe da presença de Deus e sem servir a Deus, mortos em nossos delitos e pecados, se Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Cristo, ele veio dar a sua vida em favor de cada um de nós. Por que nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados? Creia no Senhor Jesus e tu serás salvo. É a palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que a nossa condição antes da conversão, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vimos o significado de cada um deles, as características de um homem morto, totalmente arraigado no pecado, a diferença entre um cristão, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, que é um não cristão, a ilustração da diferença de um cristão e não cristão. E nós vimos como Deus nos encontrou, totalmente morto em nossos delitos e pecados, mas Cristo veio para nos dar vida. Que você possa se render aos pés de Cristo e ter a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra em nosso coração. Nós queremos ter vida, eu quero ter vida em Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados, lava-me de toda iniquidade, para que possamos, Senhor Deus, ter uma profunda experiência com o Senhor, experiência de vida, de transformação, de renovação, ó Pai. Ó Deus amado, queremos, ó Pai, que a Tua palavra seja aplicada em nosso coração, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, abrir, limpar e purificar a nossa vida, para entendermos e compreendermos o plano da salvação naquela cruz, onde Cristo Jesus se rendeu, morreu, para nos dar vida. Se tem alguém enfermo, Pai, coloca a Tua mão de cura. Se está alguém desempregado, abre as portas, ó Pai. Se tem algum casal que está com problemas no casamento, restaura para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.